sabe quantos tipos diferentes de yoga existem? Se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Jaque Borges, sou professora de yoga e meditação e eu vou esclarecer definitivamente essa dúvida para você. Antes de começarmos a falar sobre os diferentes estilos de yoga, é importante que a gente defina a grandeza desse termo, yoga. Porque eu não estou falando de fazer posturas 2 ou 3 vezes por semana. Eu estou falando de um modo de vida, de um estilo de vida que resiste há milhares de anos. Isso é um conceito filosófico. O principal objetivo desse conceito filosófico, que é a base de um modelo cultural conhecido como tradição védica, que vem dos Vedas, é a máxima realização do ser. Agora, vem cá, chega mais que eu quero te contar um segredinho desse tal conceito filosófico que vai te ajudar a entender facilmente por que existem diferentes tipos de yoga. Esse conceito filosófico nos ensina que essa meta, que é atingir a máxima realização do ser, pode ser alcançada através de 6 caminhos. São 6 pontos de vista diferentes, chamados dentro dessa tradição de Saddarshanas. A palavra significa 6 pontos de vista. Dentro da tradição védica, existe uma parábola muito conhecida que diz que 4 cegos estavam apalpando um elefante e então cada um deles descrevia aquilo que estava sentindo. Um deles então disse que, o elefante é uma coisa grande, bem gorda, parece ter umas patas enormes. E o outro disse, não, o elefante é muito fininho e mole, eu posso ver. E ele balança de um lado para o outro, ele provavelmente estava tocando as orelhas. O outro disse, não, gente, vocês estão enganados, o elefante é uma coisa comprida, roliça, redonda, parece um tubo. E um outro disse, gente, o elefante não tem patas, ele é redondo, bem redondão. E então vinha passando um mestre, e o mestre disse, olha, vocês todos estão certos. Cada um de vocês descreveu uma verdade sobre o elefante. Mas o elefante é tudo isso e muito mais. Ou seja, cada um deles tinha um ponto de vista de acordo com o ponto onde eles estavam, né? Mas o elefante não era só o que cada um deles descrevia. Assim é o yoga. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas isso não quer dizer que esse ponto limita o yoga. Um ponto de vista significa, esse é um caminho, mas todos os caminhos praticados conduzirão ao yoga. Então, vamos conhecer esses Saddarshanas, ou 6 pontos de vista. O primeiro do qual eu vou falar é Nyaya. Esse é o sistema da lógica, é a ciência do raciocínio lógico. É a escola filosófica que deu origem à nossa ciência moderna como nós conhecemos hoje. Outra escola é Vaisheshika, também é conhecida como escola atômica. Ela apresentou o conceito de átomos pela primeira vez como sendo a menor estrutura da matéria, a menor partícula da matéria, e também apresentou o conceito de 5 elementos da natureza. Outro darshana é o Purvamimamsa, que considera que todo homem é ritualista por natureza. Então essa escola estuda os rituais como forma de dissolver, desfazer karmas. Temos também o Vedanta, a escola metafísica da iluminação. Ela é muito conhecida porque existem hoje muitos praticantes e estudiosos do Vedanta. Ela busca explicar a real natureza do ser humano. Outro darshana também bastante conhecido é o Samkhya. É pura filosofia. É o princípio filosófico da verdade que procura explicar a origem e o funcionamento do universo, a cosmogonia, a cosmologia, a ontologia. O Sankhya tenta nos mostrar como que da unidade do Purusha fez-se a manifestação múltipla. E ele faz par filosófico com o então, finalmente, Darshana do Yoga. Nós podemos considerar que o Yoga é a ciência experimental do Samkhya.
O Samkhya explica como que o universo se fez, como ele se originou, como que da unidade fez-se a multiplicidade. O Yoga é uma escola que ensina um caminho para, vivendo na multiplicidade, retornarmos para a unidade. É o caminho, o famoso caminho de volta para casa. Esse caminho é formado de passos, como, por exemplo, o que comer, o que fazer, como meditar, como se comportar nas diversas situações da vida. Esse é o Darshana do Yoga. O Yoga ensina este caminho para a união. Acontece que o Darshana do Yoga também se subdivide, porque existem algumas diferentes visões ou pontos de vista sobre que caminho devemos seguir para alcançar o Yoga, que é união. A primeira escola filosófica do Yoga que nós vamos abordar é Raja Yoga. A palavra Raja significa real, e essa escola está relacionada com o estudo da mente humana e da meditação. Alguns textos antigos do Yoga, especialmente que trazem os conceitos do Hatha Yoga, abordam Raja Yoga como sendo complemento. Então, não há separação, como por exemplo no Hatha Yoga Pradipika ou no Gheranda Samhita, não há separação, até no Shiva Samhita, entre o que é Raja Yoga e o que é Hatha Yoga. Um completa o outro, complementa o outro. Não se alcança o Raja sem o Hatha e não se alcança o Hatha Yoga sem o Raja Yoga. Vamos chegar no Hatha Yoga já já. Então, Raja Yoga é uma das mais conhecidas escolas que compreende meditação e estudo da mente humana. Vedanta, Brahma Kumari, são escolas que fazem esse tipo de prática e de estudo. Depois nós podemos considerar também Bhakti Yoga. A palavra Bhakti significa devoção. Então, nós estamos falando de pessoas que acreditam que o caminho para se chegar ao yoga, à união transcendente, deve ser regido e regado por profunda devoção. Mas a devoção como sendo uma dimensão da inteligência que é capaz de vivenciar a experiência. A devoção é um amor incondicional. Essa devoção se faz normalmente através de cânticos, de rituais, de mantras, e uma vertente assim muito conhecida que pratica o Bhakti Yoga é a dos Hare Krishna. Vamos falar também de Karma Yoga. É a escola da ação. A palavra karma significa ação, mas não é ação por fazer apenas fazer coisas. Karma está relacionado aqui com a intenção, os valores que são colocados nas ações. Então, uma ação realizada de forma amorosa e gentil, ela cria o Karma Yoga, ela realiza o Karma Yoga. Uma ação forçosa, pesada, densa, ela só cria karma. Outra escola filosófica do yoga é Dhyana Yoga. A palavra dhyana significa meditação, é um estágio profundo de concentração, de meditação, que antecede inclusive o samadhi. Então, nesse caso, não importa qual seja a técnica de meditação utilizada, importa que o amor espiritual colocado no processo é muito mais valioso. O propósito é transcender amorosamente. Geralmente, os objetos de meditação são figuras espirituais, são mestres espirituais e deidades. Dhyana Yoga é a escola da sabedoria. Essa sabedoria é adquirida através do conhecimento e dos estudos das escrituras sagradas que compõem os textos védicos. Quando o aluno acessa esse conhecimento, ele alcança uma verdade que leva à unidade, ao conhecimento e à experiência da unidade. Kriya Yoga é a purificação, a harmonização através de técnicas que envolvem pranayamas, respirações, mantras, a concentração nos chakras, que são os centros energéticos ao longo da coluna. Essa prática foi desenvolvida principalmente pelo Paramahamsa Yogananda. E, finalmente, chegamos à escola do Hatha Yoga. É a escola que busca a harmonia, o equilíbrio entre os corpos, o corpo denso, mais pesado, o corpo físico, e os corpos sutis.
esse equilíbrio, essa harmonia é alcançada através de práticas que, claro, envolvem o corpo físico, que são os asanas, o corpo energético, através dos pranayamas, o corpo mental, mantras, meditação, técnicas de purificação do corpo físico, que são os kriyas, técnicas de retenção da energia, que são bandhas, enfim, existe uma série de técnicas que orientam o praticante a alcançar, através dessa prática, o equilíbrio entre esses corpos. A palavra Hatha é a união de Ha, H-A, que significa sol, e Tha, T-H-A, que é a lua. Ou seja, a palavra Hatha Yoga significa yoga, união das polaridades sol e lua, quente e frio, feminino e masculino, ou, na verdade, masculino, Ha e Ta, feminino, dia e noite. O objetivo desta escola é conduzir o praticante a um caminho de equilíbrio dessas polaridades. E então, com o crescimento do número de praticantes, pessoas diferentes praticando as técnicas do Hatha Yoga, que é uma das escolas filosóficas do Darshana Yoga, é evidente que algumas diferenças acabaram surgindo. Então, dentro da escola filosófica do Hatha Yoga, também existem subdivisões. Elas apontam as diferenças dos seus criadores, pessoas que praticavam o Hatha Yoga e estudaram todos os ensinamentos védicos, mas desenvolveram formas, maneiras particulares de praticar o Hatha Yoga. Então, nós podemos começar citando o Hatha Yoga clássico, que foi o método criado pelos Natha Hatha Yoga, que é uma seita de sábios da antiguidade. Podemos citar a Ashtanga Yoga, podemos citar o Vinyasa Yoga, todas essas são formas diferentes de praticar o conceito de asanas associados à respiração, meditação, cada uma delas com uma pequena diferença. O Ashtanga tem uma pegada assim mais intensa na perfeição do asana. Já o Vinyasa é um método fluídico, quase que uma dança, onde se constrói um fluxo contínuo de posturas, uma após a outra. Também surgiram recentemente novos métodos, como por exemplo o Iyengar. Iyengar é um grande mestre que criou uma técnica, um método que também é bastante rigoroso, ele é bem rígido, rigoroso, muito vigor e força na prática. Tem práticas mais modernas, como o yoga restaurativo, enfim, existem diferentes formas de se praticar o Hatha Yoga. Também precisamos mencionar Kundalini Yoga, que é uma prática muito dinâmica de posturas associadas a intensos pranayamas, com meditação e mantras, que tem como objetivo ativar o fluxo da Kundalini, a Shakti, que é a energia vital. Eu acredito que a essa altura do vídeo já ficou mais do que claro que é muito importante que você se conheça e que você também conheça um pouquinho dos diferentes tipos de yoga para você poder escolher aquilo que é melhor para você. É muito comum encontrarmos pessoas que falam, eu fui fazer yoga, mas eu não gostei. Geralmente, essa pessoa não gosta porque ela foi fazer um tipo de yoga que não tem nada a ver com o que ela quer, com o que ela espera do yoga, com o que ela precisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agitada, muito dinâmica, a minha mente é muito acelerada. Eu já fiz práticas de yoga como, por exemplo, Ashtanga, Vinyasa, elas não me fazem bem. Eu prefiro, eu gosto mais, eu percebo benefícios muito maiores quando eu faço práticas de Hatha Yoga com intensa permanência nos asanas. Então eu gosto de fazer um asana e ficar nele 2 minutos. Isso me faz bem, isso me acalma, isso me tranquiliza, isso transformou o meu modo de ser. Então você precisa se conhecer para poder definir que tipo de yoga seria legal para você. Isso é fundamental. E também conhecer, lógico, pelo menos um pouquinho. Vai praticar. A minha sugestão é pratique vários tipos de yoga, para que você possa conhecer e entender como é que você pode dizer que não gosta de um tipo de yoga se você ainda não praticou. Vai procurar na sua cidade os diferentes tipos, aqueles
Eu acredito que a maioria das cidades hoje já tem à disposição pelo menos uns 3 ou 4 tipos diferentes de yoga. Às vezes você encontra, inclusive, essa diferenciação no mesmo espaço. Então, minha sugestão, experimente. Porém, vamos deixar uma coisa bem clara. Só existe um tipo de yoga, só existe yoga. Qualquer palavra que se associe ao yoga distorce e limita o significado transcendente da palavra yoga. Essa foi, inclusive, uma das principais preocupações que eu tive quando formei a escola. Aqui dentro da escola, a gente procura abraçar todos esses conceitos, tanto no curso de aprofundamento, como no curso de formação de instrutores de yoga, para que os alunos possam sair com um direcionamento mais efetivo. O aluno sabe o que gosta de praticar, o que é bom para ele mesmo, as suas habilidades didáticas o levam para um determinado caminho, né? E isso é perfeitamente possível de se conhecer ao longo de um bom curso de formação. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o yoga para trazer esse conceito para a sua vida, ou se você quer se tornar um instrutor de yoga, eu te convido a conhecer melhor os nossos cursos no site que está aqui no link da descrição. Tem um link aqui embaixo na descrição que vai te enviar direto para o nosso site. E é claro, eu preciso pedir para você curtir, compartilhar e comentar. Se você gostou desse conteúdo, se você até identificou qual é o tipo de yoga que você mais gosta, escreve aqui nos comentários, por favor. Vocês sabem que isso é importante para o crescimento do canal no YouTube e para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E eu agradeço imensamente por ter você aqui até o final do vídeo. E eu espero te encontrar no próximo vídeo na semana que vem. Namastê e muito obrigada!